Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Deus os abençoe, vocês que estão aí já, parabéns por se permitirem estar aí para aprender mais uma lição. Hoje a lição número 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Hoje essa é a nossa lição, nós já vamos direto ao ponto, tá? Hoje nosso textuário é: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E a verdade aplicada nos diz: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa, mais que qualquer atributo, ser escolhido e abençoado por Deus. Nossos objetivos são três. Primeiro, expor princípios do discipulado, ensinar sobre os compromissos do discípulo, e terceiro, mostrar os critérios validados por Deus. Texto de referência, 1 Samuel 16, versículos 5 ao 7, você lê aí, por favor. Eu já vou direto ao ponto da introdução, onde diz: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência ou força, etc. Ou seja, todos os recursos naturais. Samuel se enganou, mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Nós temos no primeiro tópico a escolha de Deus. Não é segundo a aparência, está alinhado ao seu coração e cabe apenas a Deus. Veja, Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência, o que desagradou a Deus. Os povos vizinhos eram comandados por reis visíveis, mas não era o plano de Deus para aquele momento. Importante esse termo: para aquele momento. Deus tinha um plano que Israel teria um rei, mas deveria ser no tempo oportuno, no tempo certo. Vamos lá. Não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todo o povo, o que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei, porque tinha aparência. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. Meus amados, meus queridos irmãos, eu quero que vocês pensem bem sobre isso, tá? O salmista, no Salmo 1, ele disse que a árvore plantada junto a ribeiros da água, né, ele dá o fruto a seu tempo. Compreenda, entenda claramente você aí, tá? Que tudo tem um tempo oportuno. Por mais que você saiba que você tem um chamado, por mais que você perceba que existe claramente para você um propósito, uma missão, um chamado de Deus para você, mas há um tempo oportuno para as promessas de Deus. O fruto vem na primavera, verão, no tempo oportuno. Tá? Por mais que a árvore está plantada junto com ribeiros, mas frutos vêm no seu tempo. Tá? Então, há um tempo para todas essas coisas. Está alinhado ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Saul não era segundo o coração de Deus e, posteriormente, nem os filhos de Jessé que se apresentaram a Samuel. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. Olha só, antes de tudo, antes de aparência, antes de outras questões, é importante nos percebermos, tá? Que a essência é o coração. Estar dentro do propósito de Deus.
A escolha tem a ver com o propósito que Deus criou a você, com o propósito que Deus criou a cada pessoa. Cada pessoa deve saber discernir qual o propósito da sua existência, qual a sua missão, qual a sua visão de vida. Cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que acontece desde o ventre. Jeremias 1:5. Você lembra que Deus disse a Jeremias, você lembra que Deus esclarece a Jeremias e disse: Jeremias, eu te dei por profeta antes que estivesse no ventre da tua mãe. Tá? Então, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem uma missão para a tua vida, e você deve se permitir compreender isso, porque nós vivermos fora da nossa missão de vida, fora da nossa razão de existência, nós podemos nos esforçar e chegar no topo e descobrir que abraçamos sombras. É Ele, Deus, que escolhe que fazem parte dos seus propósitos. O caminho de Samuel e Davi se cruza durante o profeta, quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Meus amados, Deus chamou claramente, diretamente a Samuel. Deus chamou Davi claramente. Tenha isso para você. Tenha um chamado claro. Perceba, tá, que existe um chamado claro para você. De outra vez, estava fora do propósito de Deus. E isso fez grande diferença. Então, vamos aqui para a nossa parte 2, sobre isso, o princípio do chamado: honrar a Deus, honrar a igreja e honrar ao próximo. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz essa obra relaxadamente é maldito. O obreiro, o líder, deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso que ele fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. De outra vez, mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Meus amados irmãos, tá? Viver um chamado é ter compromisso com o teu compromisso. Viver o chamado é você viver a tua missão, a tua razão de existência. Aí vem o ponto de honrar a Deus. O termo honrar em grego é timai, e diz respeito a um preço pago, como em honorário, que vem dessa mesma raiz. E ainda é reverência a alguém pela posição. No caso de Deus, é glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que Ele é e faz. Em Romanos 13:7, Paulo ordena: honra quem honra. Eu acho muito lindo quando Spurgeon ele disse: não é só pecado, mas tolice querer a glória de Deus para si. Então, nossa razão de existência, com qualquer talento, com qualquer missão que você tenha, o objetivo maior, tá, é honrar a Deus, é viver para a glória de Deus. Então, aqui no 2.2, tá, é honrar a igreja de Cristo. Ser um discípulo é estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. Isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, quando diz o óleo da unção sobre a cabeça, está dizendo você viver o propósito, o chamado de Deus para a tua vida. Você perceber qual é a tua missão. Se você não vive a tua missão, você, lamentavelmente, você não vai estar vivendo realmente aquilo que você precisa viver. É chegar no topo e descobrir que abraçou uma sombra. Então, permita-se viver o chamado de Deus. Honrar a igreja de Cristo é possuir o coração que sirva sem restrições, como fazia Gaio Demétrio, que andava na verdade e honrava a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes.
Honrar a igreja é nós honrarmos o corpo de Cristo, percebermos que nós fazemos parte de um mesmo sistema. E assim, quando honramos a Cristo, honramos a igreja, honramos a Cristo. Lembra que Deus disse, Jesus disse para Paulo, 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 por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. Pense bem nisso. Muito bem, agora no 2.3, né? Nós temos honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e fora da igreja. Ele precisa ter coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. De outro, ser orgulhoso, egocêntrico, controlador, com comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Honrar o próximo é ordenança de vida a todos. Pedro ensina, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Agora pensa, por que eu tenho que honrar a todos? Porque todos são criados à imagem de Deus. Isso é essência, isso é muito importante, você se permitir viver essa missão. Então, honre a Deus, sirva a Ele. Tá? Aí nós vamos para o nosso próximo ponto aqui, nesse momento. Muito bem. 3, conduta do escolhido, adorar a Deus, lutar as guerras de Deus e obedecer a Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados e não medirá esforço para fazer a obra de Deus avançar. Então, perceba aqui que o ponto é estar vivendo o propósito de Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, tinha profunda comunhão com Deus, que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que a sua alma tem sede de Deus. De outra vez, não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas. É uma pena que, às vezes, as pessoas querem ser conhecidos pelas pessoas, mas são desconhecidos de Deus. E conhecimento, você conhece alguém, né, quando você tem relacionamento com esse alguém. Tá? Então, nós somos conhecidos, ou nós somos conhecidos por Deus quando nós temos relacionamento com Ele. Conhecidos, eu quero dizer, esse fator relacionamento. Porque Deus conhece todos, mas às vezes nós não nos conhecemos a nós mesmos, nós não conhecemos a Deus porque nós não temos relacionamento com Ele. E adorar a Deus é essa intimidade de relacionamento com Ele. Lutar as guerras de Deus. Deus queria um rei que lutasse as suas guerras, e era isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégias. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. De outra vez também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim, foi repreendido por João na sua terceira epístola, no versículo 10. Meus amados, nós temos um propósito, nós temos um chamado. E mesmo sabendo que temos capacidades, habilidades naturais, e mesmo sabendo do nosso chamado, mesmo assim devemos consultar a Deus o passo a passo, o processo, o como nós devemos viver esse chamado, ok? Obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu. Por isso foi rejeitado por Deus. O seu reino foi rasgado. Acreditar na palavra para obedecer é qualidade indispensável do discípulo. Meus queridos irmãos, tá? Eu quero esclarecer muito bem esse ponto. Tá? O fato de alguém obedecer a Deus é porque ele acredita que Deus é fiel.
acredita que o plano de Deus é melhor do que o próprio plano, acredita que temos resultados positivos quando cremos que Deus fala a verdade. Essa foi a vitória de todos os vencedores. Você pode ver a lista dos heróis da fé. Eles obedeceram, sim, mas a essência da obediência, o que levou a eles a obedecer, foi crer que Deus fala a verdade. Veja 1 Samuel 15:11, que diz: deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Saul não acreditou que Deus está falando a verdade. Permita-se acreditar que Deus fala a verdade e viva o melhor de Deus na sua vida. Meus amados, nós concluímos aqui, expomos os princípios do discipulado, ensinamos sobre os compromissos do discipulado, mostramos os critérios válidos por Deus. Eu desejo que vocês tenham uma boa EBD, uma excelente aula. Deus vos abençoe. Lembre-se de deixar seu like, seu compartilhar com mais pessoas, e a paz do Senhor Jesus.